O Gazeteiro está com Tadeu Venere, do Partido dos Trabalhadores, ele que é deputado estadual e, no último sábado, se inscreveu no Diretório Municipal do Partido do PT aqui em Curitiba para colocar o seu nome como pré-candidato à Prefeitura de Curitiba. Ele que já disputou esse posto na última eleição. Deputado, o que o senhor está pensando agora, já que vai ter bate-chapa, o que me parece, com o advogado e o professor de Direito da Universidade Federal do Paraná, o Paulo Opusca. Como é que tá? Como é que o senhor está vendo? Vai para a guerra, no bom sentido? Bom dia a você, né? A todos aqueles que lhe assistem. Primeiro, é uma satisfação poder a gente conversar. Como se falou, hoje nós temos algumas ferramentas, alguns mecanismos aí que possibilitam, através de blogs como o seu, que a gente possa sair daquele círculo que nós sempre tivemos de imprensa formal, né, e também levarmos para outros grupos alternativos de comunicação. Sobre esse processo do Partido dos Trabalhadores, eu entendi que, claro, primeiro deveria consultar as pessoas que já há algum tempo nos acompanham e nós estamos juntos já há alguns anos. E desde a última eleição em 2016, quando eu concorri até por uma questão de dever mesmo com o partido. Nós tínhamos um momento muito difícil, né? Todos sabem, um momento em que, para você sair nas ruas, parece-me que havia uma certa unanimidade, que qualquer coisa que fosse contrária à lógica naquele momento, apontando erros, inclusive, que haviam nos julgamentos, erros que haviam no processo seletivo de investigação, era muito difícil para você fazer esse debate. Nós entendemos que deveríamos fazê-lo, eu acho que fizemos. Eu diria que foi uma campanha gratificante, né, do ponto de vista dos seus resultados, porque nós conseguimos dialogar com muita gente em Curitiba. É claro que você, quando sai de uma campanha eleitoral, você sempre espera um resultado acima daquilo que você tem, a não ser que você tenha as eleições. Não é o caso. Mas, mesmo assim, nós fizemos uma campanha bacana, eu acho que foi uma campanha bonita. A gente tinha, desde o início, uma leitura que nós saímos fazer um debate a respeito da cidade e quem são os donos da cidade. E nós sempre entendemos que há três setores, entre tantos, mas três setores que determinam o funcionamento de uma cidade. E nesses três setores que nós trabalhamos na campanha passada e que pretendemos agora, se meu nome for escolhido pelo partido, porque, fazendo um parênteses, diferente das outras vezes todas que nós tivemos as indicações que elas foram referendadas pelos filiados, essa é uma indicação feita pelo diretório, ou seja, são 4 membros do diretório que vão indicar quem é o Curitiba pelo PT. Por que essa mudança, Por que essa mudança, Tadeu? Não pela pelos pandemia. Pela pandemia. Pela pandemia. Como nós não podemos fazer uma concentração com as pessoas, talvez isso até mude, porque é para julho e pode ser que as coisas até lá, todos os dias, né? Todos os dias estamos dispensas. Enfim, naquele período ali de 2016, nós fizemos um debate a respeito do que nós consideramos, né, uma cidade necessária de fazer algumas reflexões. Hoje nós temos 3 segmentos: o transporte coletivo, a coleta e destinação final de resíduos sólidos e a especulação imobiliária, que elas praticamente monopolizam, em boa parte, os destinos da cidade, de qualquer cidade média, né? Não é especificamente Curitiba, qualquer cidade média, ou grande, claro, ela tem esses componentes. Porque se você parar a coleta do lixo e não tiver alternativa, é óbvio que a cidade entra em colapso. Se você não tiver o transporte coletivo, a cidade tem uma dificuldade muito grande de ter o seu dia a dia com uma certa normalidade. Haja vista que todos os prefeitos, talvez com exceção do governador, quando o governador Requião, mas todos os prefeitos da cidade de Curitiba tiveram dificuldade, como foi o próprio Requião prefeito, com o sistema de transporte público, ou foram aliados de primeira hora, como é o caso do Lerner, o caso do próprio, agora, tinha 60 milhões de reais praticamente a fundo perdido, de mãos beijadas para o transporte, com a alegação que eles não podem ter um prejuízo maior do que estão tendo. A meu ver,
é uma alegação absurda, né? Porque enquanto a população toda está lutando para poder ter o que comer, ou essa parcela importante da população está lutando para ter o que comer, o Rafael Greca, que promoveu os maiores reajustes de transporte coletivo na cidade de Curitiba nos últimos 4 anos, faz uma gentileza que não é do seu bolso, é do bolso da prefeitura, do contribuinte, uma gentileza para que o transporte, que é uma iniciativa privada, ou seja, tem objetivo de lucro, não tenha um prejuízo maior. Eu entendo que esses 3 segmentos, assim também a especulação imobiliária, que é ela que praticamente constrói e desconstrói ou destrói parte da cidade conforme os seus interesses, continuam sendo extremamente presentes. E nesse sentido, Zé, a gente colocou o nome agora para concorrer. Como eu falei, a decisão será do diretório. Óbvio que a gente espera que seja uma decisão favorável. Se não for também, nós estaremos com o partido e com aquele que for indicado candidato. Nós temos uma chapa de vereadores e de vereadoras pré-candidatos. Mas eu entendo que é um momento da política nacional e da política estadual que são muito, talvez, muito conectados com a realidade do município. E, nesse sentido, me chama a atenção algumas situações que talvez não tenham sido vistas a tempo no município de Curitiba e que agora se mostram absolutamente urgentes. Uma delas é a questão de segurança alimentar. Mas é impossível, Zé, que uma cidade como Curitiba, uma cidade como Colombo, São José dos Pinhais, aqui Pinhais, cidades que são prósperas, né? Obviamente que eu cito essas 3, porque são 3 cidades grandes, além de Curitiba, mas são prósperas. Pinhais é uma cidade próspera, Curitiba é uma cidade próspera, da mesma forma Colombo com as suas dificuldades, mas também, e São José dos Pinhais. E essas cidades, essas 4 cidades, para ficarmos só nelas, tiveram nos primeiros 10 ou 15 dias uma emergência alimentar, porque as pessoas começaram a dizer que não ficariam em quarentena porque estariam fome. É uma coisa, não estão pedindo dinheiro para pagar contas absurdas, não estão pedindo dinheiro para recursos para pagar. Não, é a mulher que vende coxinha no terminal do ônibus, é aquele senhor que fica no sinaleiro vendendo bala. São pessoas que estão na linha da extrema miséria. E isso, para mim, chamou a atenção. Acho que Curitiba tem que fazer um debate sobre segurança alimentar. Curitiba tem que ter um projeto de segurança alimentar, um projeto de renda mínima, que possa fazer com que essas pessoas não fiquem da noite para o dia numa situação, como nós vimos agora, de desespero. E a outra situação que está ligada a essa e que me chama a atenção também, e por isso eu quero fazer esse debate em Curitiba, é a precariedade das nossas ocupações irregulares em Curitiba. Nós temos mais de 380 áreas irregulares, algumas, aliás, perto de você aí. A Leonice tem áreas assim que estão há mais de 35 anos aguardando regularização. 35 anos é mais do que uma geração. Então, se a prefeitura tem 200 milhões, 300 milhões, 400 milhões para colocar asfalto, que acaba sendo bom, óbvio, ninguém é contra você ter uma cidade que seja uma cidade que tenha regularmente, né, um recapamento asfáltico, um processo de recuperação de pisos. Agora, você fazer isso é como você comprar uma cortina de R$10 mil para uma casa que não tem fogão, não tem geladeira e não tem cobertura de telha. Então, você está dando aso àquilo que aparentemente fica mais bonito, mas deixando o que é essencial, o que é fundamental, o que é estrutural para fora. E por que você deixa para fora? Justamente porque as pessoas que estão nas áreas regulares são as pessoas que mais precisam do Estado, mas são as pessoas que menos têm voz junto ao Estado. Eu acho que esse é o motivo de eu sair, e além do que eu tenho uma clareza que é um momento para nós fazermos esse debate na cidade de Curitiba. Não se sai em eleições apenas nos momentos em que se pode ganhar as eleições. Eu sempre entendi, e fiz muitas vezes isso, Zé, concorri muitas vezes a eleições sindicais, eu venho do movimento sindical, né? Trabalhei no Banco do Brasil e no Banco de Itaú por mais de 30 anos, mas eu creio que eu sempre que me colocar a necessidade de concorrer a qualquer cargo que fosse, em qualquer espaço, eu acabei colocando sempre o nome, porque eu entendo que nós temos que ter a disponibilidade de saber que nós somos parte de um processo. Nós não somos um processo, mas somos parte de um processo. E muitas vezes esse é o chamado que nos tem feito. É por isso que eu inscrevi a minha candidatura, né, junto com outras 1.500 pessoas que apoiaram,
e nós estamos agora esperando que a direção do partido promova, que a meu ver seria muito interessante, uma série de debates na cidade para que as pessoas possam, inclusive, questionar os dois pré-candidatos. E é óbvio que, na sequência, com todas essas dificuldades que nós temos de concentração, eu estou em casa, não estou saindo de casa, porque acho que é um compromisso que a gente assumiu na Assembleia Legislativa. Eu não vejo sentido a Assembleia Legislativa trabalhar de forma remota e os seus deputados estarem nas ruas. Olha, se é para eu estar nas ruas, eu quero estar no plenário da Assembleia, que, aliás, me cria muita insatisfação, não com a mesa, mas com a situação, o fato de eu não poder estar todos os dias no plenário da Assembleia, não poder estar todos os dias na tribuna da Assembleia, não poder estar visitando as pessoas como eu deveria, me sentindo bastante amarrado, mas porque é uma determinação do Ministério da Saúde, e eu acho que, como deputado, inclusive, eu tenho que dar exemplo. Eu não posso pedir para que você fique em casa enquanto eu vou para a rua. E é por isso que, nesse momento de bastante, talvez, instabilidade e um momento de muitas dúvidas, nós estamos colocando o nome para fazer um debate bacana, sabe? Acho que um debate bom e um debate necessário. Eu achei muito importante a tua colocação, porque esses momentos, como você mesmo disse, é um momento muito bom para discutir temas. E esses dois temas que você tem colocado aí, como você mesmo colocou, independentemente até de resultado, evidentemente que todo mundo entra para ganhar, mas independente do resultado, é uma forma de você fazer com que a população discuta, ou melhor dizendo, temas importantes, como você colocou, e de alimentação, e diante dessa situação toda aí. Agora, Tadeu, o PT, e eu ouvi isso de pessoas ligadas de partido de direita, dizendo que na campanha passada, um comentário que eu ouvi, que você, o Tadeu Venere, era o melhor candidato da cidade, e muita gente deixou de votar em você por causa do PT. Mas nessa eleição agora parece que a situação está se mudando um pouquinho por conta da administração federal. Você concorda com isso? O Bolsonaro pode influenciar no eleitorado, nas eleições municipais? Eu diria o seguinte, que as pessoas fazem escolhas, né? E que algumas escolhas, elas, em algum momento, elas podem se mostrar acertadas ou se mostrar erradas. Isso é uma consequência dos atos daqueles que nós escolhemos para que nos representem e que, se eles correspondem àquilo que é a nossa expectativa, óbvio que nós vamos nos sentir, diria assim, recompensados pela escolha que fizemos. Se não fazem aquilo que na campanha, durante a campanha, ou mesmo, ainda que não na campanha, mas que as nossas expectativas eram que fizessem, nós vamos nos sentir bastante frustrados. Eu acho que hoje o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, porque ele é o presidente da República, ele tem conseguido fazer com que a maioria da população se frustre com as suas iniciativas. E não é só a sua proteção aos seus filhos, à sua família, os seus arroubos populistas, aquele discurso meio de boteco, né? Aquela conversa de 4 horas da manhã, de quem está num bar às 4 horas da manhã, ou sei lá como é que é isso, porque eu não costumo frequentar bares até nem em campanha, porque acho que não dá muito resultado, mas a gente sabe que as pessoas, depois de um determinado horário, começam a falar coisas que não falariam normalmente. E a impressão que me dá, às vezes, é que o presidente Jair Bolsonaro está o tempo todo nessa situação. O tempo todo está vivendo pelo confronto, o tempo todo ele vive para criar polêmica. Então, o mundo inteiro está numa pandemia que nós temos mais de 1,5 milhão de pessoas contaminadas. É muita gente, são centenas de milhares de pessoas que estão morrendo. E no Brasil não é diferente. Enquanto você vê todos os governadores, ou na sua grande maioria, buscando fazer com que a população seja protegida por várias razões, entre uma delas, óbvio, a questão do SUS, que nós temos uma rede fantástica do SUS, nós poderíamos ser uma referência no mundo pela rede, poucos países têm a rede que nós temos, mas, por outro lado, também pela economia. Quanto mais cedo nós contivéssemos a pandemia, mais fácil seria para que nós saíssemos de uma crise que já se mostra bastante severa e que se mostrará mais à frente mais severa ainda. Mas, ao contrário, o presidente Jair Bolsonaro preferiu estimular aquilo que ele chama de globalismo,
Então, ele vai no sentido oposto, ele vai no sentido de antiglobalismo, no sentido de fazer as pontes com os outros países, no sentido de fazer com que nós nos tornemos quase que, eu diria que uma Coreia do Norte com sinal trocado. Porque hoje, se a Coreia do Norte é uma ditadura dentro de um regime que nós entendemos que não é o ideal, uma ditadura não é o ideal para povo nenhum, e que não há nenhum tipo de debate, o presidente Jair Bolsonaro aqui faz ao contrário, ele faz uma ditadura, ou pretende fazer uma ditadura, onde ele fecha o país a qualquer tipo de debate, mas que os países todos que fazem parte do Brasil, são eles, é estranho dizer isso, mas são esses países que não nos querem. Então, é surpreendente quando você vê a Argentina, o Paraguai, o Uruguai, né, a Venezuela, Colômbia, fechando as suas fronteiras com o Brasil. Aqui a gente não tem controle nenhum, ou, pelo menos do governo federal, intenção nenhuma de ter controle sobre essa tragédia que é o coronavírus, que mata as pessoas. Ele não é uma gripezinha, ele não é um resfriadinho, ele mata as pessoas. E mata as pessoas, e pior, faz com que pessoas que não necessariamente venham a óbito, pelas suas condições físicas ou pelas suas condições de faixa etária, levem esse vírus a pessoas que não estão nessas duas condições. Então, acho que hoje a decepção com o presidente Jair Bolsonaro é dos grupos muito próximos a ele, que eu entendo que seja uma coisa também compreensível. Como eu falei, as pessoas votam e esperam algo melhor. Isso acontece, aconteceu inclusive com parte do PT também, os resultados se decepcionaram. Mas hoje eu vejo que é uma situação inversa, como se falou, àquela de 2016. Não significa, claro, que essas pessoas venham todas para um campo à esquerda, um campo popular, mas significa que elas talvez, não os 30%, os 25%, que são aqueles percentuais muito fixos, né, que tem o presidente Jair Bolsonaro. Mas o presidente Jair Bolsonaro aqui no Paraná, em algumas cidades, fez 80% dos votos. No caso de Londrina, 80% dos votos. Curitiba ele fez mais de 60% dos votos, com o apoio do governador Carlos Ratinho Massa, né, fez uma grande votação. Hoje, ele não repetiria essa votação, todos nós sabemos disso. As consequências dessa votação é que levou para as assembleias, levou para o Congresso Nacional uma massa muito grande de pessoas que, em situação normal, não estariam nesses espaços. Isso acabou criando um desequilíbrio muito grande na democracia. Hoje, a nossa democracia está em risco. Eu não tenho dúvidas disso, mas está em risco o projeto de poder que o presidente Jair Bolsonaro tem todos os dias repetido, né, e tem tentado fazer com que seja o projeto que passe a ser o projeto majoritário dentro da sociedade. Então, esse debate que nós faremos nesses próximos meses, ele definirá talvez o rumo do partido e, no caso nosso, do país, para os próximos anos, para as próximas décadas. Me deixa esperançoso uma situação que a nossa faixa etária, e isso é interessante, nós vemos que está hoje muitos jovens na faixa de 18, 25 anos, muitos deles que votaram, inclusive em Bolsonaro, muitos servidores públicos, e de todos os estratos. Até, às vezes me falam, mas o pessoal do Banco do Brasil, que você conhece, não votou. Não votou. O pessoal do Banco do Brasil também tem que votar o presidente Jair Bolsonaro. Como tem professores das universidades, professores da rede pública, como tem pessoas da Petrobras. É um segmento, é um extrato que ele acompanha um pouco a normalidade da sociedade. Mas hoje essas pessoas, que não são aquelas pessoas que eu digo que são, de qualquer forma, quase que anestesiadas e que não querem de jeito nenhum discutir a realidade, as pessoas começam a repensar a situação que nós estamos vivendo. Nós estamos com uma epidemia, nós estamos com o país com a perspectiva de cair 5% do PIB esse ano. O secretário da Fazenda esteve dias atrás na Assembleia Legislativa, quarta-feira passada. A exposição que ele faz, e é bastante consistente, é que nós poderemos ter algum tipo de crescimento a partir de 2023. Nós estamos com 20 milhões de desempregados e o presidente Jair Bolsonaro continua insistindo que é preciso que você segure os recursos. Hoje, só na Secretaria de Saúde, tem para receber do governo federal 6 bilhões de reais que estão retidos. O mesmo governo que libera 1 trilhão e 300 bilhões de reais para os bancos
e que não consegue, às vezes, liberar R$ 600 para o carrinheiro que está precisando e que, se não vier essa ajuda, irá entrar em desespero. Por isso que talvez as coisas, neste momento, sejam um pouco diferentes. Perfeito, Tadeu. Para a gente fechar a nossa conversa, eu já vou te agradecendo, para você abrir o espaço para nos atender. A eleição passada já foi um pouco diferente daquelas eleições de antigamente. Rede social, foi um avanço grandioso nesse sentido. Mas nessa eleição, em razão da pandemia, vai ser um pouco mais difícil o candidato chegar até o eleitor. O que você está imaginando fazer, Tadeu, para poder... O corpo a corpo dificilmente vai acontecer, né? Abraçar, pegar a criança não, vai ser meio complicado. Como é que você está pensando em fazer para chegar ao eleitorado? Talvez a gente chegue no período eleitoral com uma situação um pouco diferente dessa que nós estamos vivendo. Fala-se que talvez o pico dessa pandemia, no nosso caso aqui na região sul, chegue no final de julho e agosto, justamente por serem os meses de frio intenso na região sul. Mas eu acho que, independente disso, a rede social hoje ela vai ser determinante. Mais um motivo para que nós tenhamos uma atenção muito grande com aquilo que, primeiro, se conseguir como fake news ou as informações falsas disseminadas, e o que é mais grave, não é a informação falsa por si só já grave, é a informação falsa que por si só já é grave, disseminada aos milhões, elegendo pessoas sem que haja nenhuma qualificação de convencimento, a não ser o fato de ela receber 10, 20, 30, 50, 1.000, 2.000 mensagens feitas por robô. Quando é uma pessoa individualmente que manda, eu acho que é a sua opinião. Quando essa pessoa está comandando uma máquina, ou seja, uma rede de chips de telefones, e distribuindo essa notícia falsa, isso é crime. Então, se nós não combatermos esse crime, a democracia no Brasil e no mundo todo, óbvio, mas no Brasil especificamente, corre um sério risco, porque poucas pessoas manipulam informações e acabam controlando a maioria. E eu aqui quero já agradecer a você também pelo espaço, pelo tempo que a gente pode bater esse papo. Me coloco à sua disposição para a gente... Nós estamos sempre nas peleias lá na Assembleia, hoje temos uma boa também, que é sobre SEASA, semana que vem, mas eu me coloco à disposição e, mais uma vez, vamos esperar para ver o que a direção do Partido dos Trabalhadores vai tomar, qual o rumo que vai tomar, e se eu estiver com o nome colocado para concorrer, eu tenho certeza que nós faremos isso da melhor forma possível.